a gente também hoje tem um bate-papo sobre algo que todo mundo sente, mas nem todo mundo consegue nomear, e é a falta. Pode ser ausência, saudade, desejo, silêncio, e pode ser também um motor criativo, uma força que impulsiona a gente a buscar e a transformar. Quem vai nos ajudar a mergulhar nesse tema é a professora Clarice, que leciona psicologia com foco na psicanálise. Junto com os alunos, ela desenvolveu um projeto que é a Foto em Falta, que propõe um exercício poderoso, representar a falta por meio de uma imagem. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, professora. Boa tarde, obrigada. E é uma abordagem, né? Essa semana nós falamos sobre a arte-terapia, né? Que é uma forma de transformar as nossas emoções através do desenho, através da pintura. E aí você traz uma proposta também que dialoga com isso, que é falar sobre a falta, que é o que a gente não consegue, não é algo tangível, mas que a gente pode entender ela de outras formas, né? Isso. É uma proposta que já está na 6ª edição, lá na Unisociesc, onde eu leciono psicanálise. Então, os alunos são chamados a tirar uma foto da falta. Então, é bem por aí, né? Como a arte-terapia, aqui no caso, a gente utiliza da arte para falar dessa questão que é primordial para o ser humano, né? O ser humano é um ser paradoxal. A gente não vive, né? Para a gente desejar, para a gente estar em movimento, para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa sentir falta de algo, né? Eu falei em saudade, em desejo, mas às vezes até as nossas redes sociais, falta postar algo, falta dizer algo. A gente lida com a falta o tempo todo e isso gera uma ansiedade. Justamente, né? Por sermos esse ser faltante, por sermos esse ser desejante, né? Acaba que a gente, o mundo que a gente vive, né? Que também tem muito consumismo, que também tem muito apelo à imagem atualmente, acaba que isso gera também na gente uma busca incessante, muitas vezes, por questões que até nos são impostas, né? Que às vezes não é nenhuma coisa que a gente de fato deseja ou necessita, né? Então, a rede social, todo mundo está muito feliz, né? Todo mundo tem uma vida maravilhosa, todo mundo está lá lindo e só eu que estou sofrendo. Então, isso vai gerando uma ansiedade nas pessoas, né? Então, é bem complicado essa questão, assim, porque, por um lado, a falta é o que nos move, sim, o desejo é o que nos move a fazer coisas, a também ter uma saúde mental, né? Por outro, quando a gente é muito instigado, a gente acaba caindo muito facilmente nesse lugar de que é só com a gente, ou, né, eu compro um carro, daqui a pouco eu preciso de um carro novo, daqui a pouco eu preciso de outro carro novo, né, ou um celular, nunca tá bom, né? Eu tenho um casamento feliz, mas me falta uma casa, me falta isso, a gente sempre tá achando uma desculpa. Agora, vamos voltar um pouquinho ao projeto. Há 6 anos, como os alunos receberam e têm recebido esse desafio? Então, alguns ficam meio assustados, né? Muita gente, às vezes, não tem esse contato com a arte e acha que eu não vou saber fazer, né? Mas depois que a proposta é dada, eles mergulham bem, assim, porque, né, é bem bacana poder se expressar através de um projeto artístico, Inclusive, né? eu vou pedir para o Fabinho colocar as imagens, então, que são resultado desse projeto, que, como a gente disse, é colocar a falta através de uma fotografia. E aí, olha só, definir uma obra de arte é sempre, né, algo assim muito complexo, porque depende do olhar de cada um, né, sobre o que falta aí, ou o que completa essa imagem. Isso, então também, além da foto, né, a gente conversa em sala, e eles trazem textos, né, então aparecem temas muito recorrentes, né, sobre a falta de tempo, sobre a falta, falta de alguma pessoa, o luto, ou se não, a falta, essa coisa da imagem corporal também, muitas vezes, né, que a gente está sempre atrás de alguma coisa que nos complete, que nos deixe inteiros, mas a gente nunca consegue, na verdade, né? Tem uma imagem que eu acho que o pessoal de casa deve lembrar, que é aquela do copo meio cheio e meio vazio, que explica muito isso também, né? Uma imagem que, se você olhar um copo meio cheio, para algumas pessoas tem um significado, para outros vai parecer um copo um pouco vazio, né? Então, assim, a gente viu a imagem do relógio também, a falta de tempo. Isso. E ali, quando você olha para aquele relógio, você não vê um problema, você vê algo que aparentemente é muito bonito, né? Se a gente consegue fazer um tanto as pazes com o que falta e fazer as pazes com o nosso relógio, muitas vezes, né? Que é o que nos falta, é fazer essas pazes para a gente poder estar presente no que a gente faz, né? Porque a gente muitas vezes sofre com o que está para vir ou sofre com o que já aconteceu, né? São coisas que a gente não pode negar, mas estar presente
presente no que a gente faz inteiramente é um desafio muito grande, né? E estar de bem com esse relógio interno, com esse relógio que a gente, né, com o nosso tempo, né? Professora Clarice, para quem está vivendo um momento de luto, seja a perda de uma pessoa, a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento, qual exercício pode ser feito, então, com esse olhar de imagem? Eu acho que a arte é sempre um lugar que a gente pode, que é uma ferramenta simbólica para a gente lidar com com as nossas dores, com as nossas angústias, né? Seja ela foto, seja ela dançar, seja ela, enfim. Mas de qualquer forma, o luto é algo que a gente precisa entender que cada um tem o seu e o seu tempo. Né? Então, muitas vezes a gente fala, a pessoa, né, perdeu um parente querido, nossa, mas já faz um ano e está lá sofrendo ainda, né? Mas isso não tem um prazo de expiração, né? Cada pessoa precisa passar o seu processo. Claro que existe um luto normal e existe o que pode a gente entender como uma patologia, né? Que precisa, de repente, ser tratada como uma coisa mais potente, alguma medicação, assim, né? Mas também a gente precisa entender que a gente vive num mundo, de novo, que muitas vezes não nos deixa viver a tristeza, que a gente precisa estar feliz o tempo todo, produtivo o tempo todo, né? Então, é difícil a gente poder abraçar essa falta, abraçar essa tristeza, vivê-la completamente. Ela é necessária ser vivida e ser falada para ela poder... para a gente poder simbolizar isso, né? E muitas pessoas costumam revisitar memórias, rever fotografias, né, para ter a lembrança dessa pessoa que partiu, mas de repente fazer novas imagens, como que ela gostaria de ver? Né? Como você poderia ser o olhar dessa pessoa, também poderia ser um exercício, então, para esse momento. Cada um tem seu processo, né? Às vezes é olhar as fotos, às vezes é fazer algum trabalho manual, às vezes enfim, tem inúmeras formas, né? E procurar ajuda, muitas vezes é necessário também, né? Mas eu acho que, de alguma forma, a gente também poder abraçar isso, né? Encarar isso de frente é necessário, né? Que a gente procure algumas ajudas, assim. Né? Olha, e você pode também já seguir e conhecer um pouquinho mais do trabalho, Foto em Falta, @Foto em Falta, que é o projeto ali que tem mais imagens desse projeto tão bacana. Professora Clarice, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Imagina, eu que agradeço. agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. É uma honra compartilhar aqui no Ver Mais.